Estamos então das transições do Evangelho de João. E é um prazer poder, hoje, neste tempo de encontro, falarmos acerca daquela, para mim, é a primeira, porque estamos seguindo a ordem que elas aparecem no Evangelho, e é importante para tudo o resto. Ao entendermos aqui, vamos entender o porquê destas, de onde chamar estas transições e de as encontrarmos aqui. O versículo-chave, e lembram-se que eu vos pedi para lerem o capítulo 1 e depois a parte final do capítulo 3, para estas primeiras transições. Esta é a primeira, e nós dissemos que a primeira é a transição do Deus oculto para o Deus visível. O que é que isto quer dizer? Estamos a falar de uma mudança de paradigma, uma mudança de conhecimento. Queremos dizer-vos que, primeiro, Deus é um Deus que não é facilmente perceptível, que não se mostra tal como Ele é, e tudo isso muda depois de Jesus, e então Deus torna-se visível, torna-se o Deus que está perto, o Deus que está com cada um de nós. E agora lembremos que muitas destas coisas têm a ver com um passado, com uma religião, com um povo. Agora tudo isto tem a ver com o tempo da Igreja, conosco, mas quando falamos conosco, o que eu quero mesmo dizer tem a ver comigo e consigo. Está bem? Então, enquanto antigamente era com eles, todos, agora é comigo e é consigo. E vamos procurar entender as coisas desta maneira. O Deus que era oculto é o Deus que agora está comigo. É o Deus que agora está consigo. Não se importa, eu vou falar mais comigo para pessoalizar mais a situação, mas já sabe que tudo aquilo que eu digo acerca de mim tem a ver consigo, é igual para si, porque Deus não é de uma maneira com um, de outra maneira com outro, de maneira nenhuma. Qual é o versículo que é muito importante aqui para nós percebermos isto? Tem a ver com João, capítulo 1, versículo 14. O que é que diz este versículo? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, em Jesus, Deus encarnou. Em Jesus, Deus veio até nós. E nós vimos. A coisa maravilhosa que nós temos acerca do conhecimento que temos agora de Deus é que esse conhecimento não é apenas teórico, não é apenas porque eu olho para o mundo, para a natureza e digo, tem que haver aqui um Deus, mas esse conhecimento agora baseia-se numa interação pessoal. João, que escreve este Evangelho, ele depois vai dizer coisas muito interessantes. Ele vai dizer, por exemplo, quando ele escreve a primeira carta de João, que ele começa por dizer que o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão connosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, o que João está a dizer é que o conhecimento que ele tem é um conhecimento que não vem de tudo aquilo que lhe falaram apenas, mas é um conhecimento que agora ele tem pessoalmente. Ele viu, ele ouviu. E eu gosto da expressão quando ele diz, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Quando ele diz, e nós vimos a sua glória. Lembremos que foram Pedro, Tiago e João que subiram com Jesus ao monte onde Jesus se transfigurou. Foi perante eles que Jesus conversou com Moisés e com Elias. E essa revelação, esse encontro foi tão extraordinário que lembram-se da conversa deles. Olha, vamos fazer aqui 3 tendas. Uma para ti, Senhor Jesus. Uma para Elias, outra para Moisés. E vamos ficar aqui. A revelação que eles tiveram, a visão da glória de Deus, de Jesus, mas neste caso de Deus também, era tão grande que ofuscou tudo o resto. Não é por acaso que hoje, quando nós falamos ou lemos os testemunhos de pessoas
que tiveram uma experiência de quase morte, ou mesmo de morte e de regresso, a maioria dessas pessoas acaba por dizer que está aqui, que voltou, porque teve que vir. Porque a maioria dessas pessoas diz que depois de ter visto o que viu, queria ficar lá. De alguma maneira já não se lembravam da família, dos filhos, dos pais, tudo aquilo que antes os prendia aqui a esta terra deixou de ter importância, deixou de ter aquela força comparado com a visão do céu. Então, lembremos que João disse que o Verbo fez-se carne, portanto, tornou-se um homem. Ao tornar-se homem, nós podemos interagir diretamente com ele, como interagimos uns com os outros. Podemos falar com ele, ouvi-lo, interrogá-lo, percebê-lo, entendê-lo, e mais, nós vimos a sua glória. E eu espero que estas palavras de João possam tornar-se as vossas e as minhas palavras. Que cada um de nós possa ter um encontro de tal maneira com Deus, através de Jesus Cristo, que nós contemplamos a sua glória. Isto é, que a grandeza, que tudo aquilo que Deus é, o que Ele tem de grande, extraordinário, possa impactar-nos de tal maneira que nós fiquemos apaixonados por Ele. Até ali, até Jesus vir, Deus era o Deus que se ocultava. Isaías, no capítulo 45 e no versículo 15, ele usa estas palavras: verdadeiramente, tu és um Deus que te ocultas, ó Deus de Israel, o Salvador. Interessante, não é? Um Deus que te ocultas. O que é que o profeta quer dizer com isso? Quer dizer que no Antigo Testamento havia um conhecimento muito limitado acerca de Deus. Porquê? Porque ele era um Deus que era o Deus do seu povo, era o Senhor do seu povo, mas ele falava ao povo através das Escrituras, dos textos do Antigo Testamento, claro, e tinha que haver interpretação para que essas palavras fossem conhecidas e percebidas. Lembram-se quando o povo voltou a Jerusalém, reedificou a cidade, eles estão lá com Neemias, e depois no fim dos muros e das portas estarem reedificadas, eles fizeram uma grande festa ao Senhor, e então os levitas estavam ali pelo meio do povo para explicar, para que aquilo que eles estavam a ouvir como leitura pudesse tornar-se perceptível para eles. Então não havia um conhecimento claro, direto, não havia uma revelação de Deus, havia Deus visível de algumas maneiras e algumas coisas. Então era difícil esse povo manter uma comunhão certa, uma caminhada certa, uma obediência, porque para eles Deus era um Deus oculto. E temos que entender que a verdade que aquele povo de Israel tinha no Antigo Testamento era completamente diferente da nossa hoje. E quem tinha a responsabilidade de interpretar a lei, os sacerdotes, os levitas, falharam. Os reis que devia cada um deles governar tendo ao seu lado uma cópia da lei, esqueceram isso completamente. Então, se a liderança não os guiava, não os dirigia, eles também não eram capazes, porque Deus para eles era um Deus que estava oculto. Havia uma revelação apenas para alguns escolhidos. Esse é o tempo da revelação natural que nós encontramos em Romanos capítulo 1, versículos 19 e 20. Depois, quando encontramos no livro de Atos, Paulo em Atenas, ele volta a falar disto, no capítulo 17, versículo 23. E não se preocupe, a coisa boa é que se não teve tempo de tomar nota destes versículos agora, pode, se quiser assistir agora a tudo em direto, tudo bem, mas se não depois pode voltar atrás, pode parar e cada vez pode que nós falamos, pode tomar nota ou pode ir ler e conferir estes versículos. O que acontece é que a situação muda com Jesus. Em Cristo, Deus torna-se conhecido de todos. O Deus invisível torna-se visível. Agora pode ser conhecido. Agora ele pode ser apreendido. Agora pode-se ter comunhão com ele. João, no capítulo 14, versículos 6 a 11, ele explica isto claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E Filipe a dizer: olha, então mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus
Responde então, mas eu estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não me tendes conhecido. Quem vê em mim, vê o Pai. Por outras palavras, eu sou a revelação direta, uma revelação clara do Pai. Queres conhecer Deus? Conhece-me a mim. Queres saber como Deus é? Repara como eu sou. Queres saber qual é o plano de Deus? Ouve as minhas palavras. Queres conhecer mais do poder de Deus? Vê as minhas obras. Então, Jesus torna-se o Deus visível, o Deus entre nós. Não é por acaso que o anjo diz que ele seria Emanuel, Deus conosco. Mais versículos, Atos 17, 30, Gálatas capítulo 4, versículo 4, quando fala da encarnação de Jesus, ele aqui conosco, Efésios 3, 9, Colossenses 1, 26, etc. Também agora os planos de Deus nos são revelados e podem ser conhecidos por todas as pessoas, conforme Paulo diz em Gálatas 3, 23. Tudo aquilo que no princípio era oculto, agora torna-se claramente perceptível em Cristo. O plano de Deus, como é que ele vai efetuar, como é que nós podemos tomar posse, pertencer, etc, etc. Tudo isso se torna perceptível na pessoa de Jesus. Agora ele já não é mais o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quando nós no Antigo Testamento vemos as pessoas a orarem desta maneira, as pessoas a falarem com ele desta maneira, a falarem dele e a dizer porque o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó nos apareceu e fez e disse, etc. Isso mostra que eles não podiam dizer o meu Deus, o nosso Deus. Era o Deus dos patriarcas, porque era um Deus que estava oculto. Era o Deus dos nossos pais. E é tudo isso que é visível desde Gênesis 32, 9, Êxodo 3, 15 e 16, Êxodo 4, 5. No Novo Testamento, com Jesus, as coisas mudam. E quando Jesus os ensina a orar, e temos isto, por exemplo, em Mateus 6, 9, o que é que Jesus os ensina a dizer? Não é, ó Deus dos nossos pais, ó Deus dos nossos antepassados. Não, mas é, meu Pai que estás nos céus. Ou Pai Nosso. Mas este Pai Nosso significa, em toda a verdade, meu Pai que estás nos céus. Ele não é apenas o Pai de todos, ele é o meu Pai. Lembram-se do que eu disse no princípio? Então agora estou a falar para mim, ele é o meu Pai. João 20, 17, Romanos 1, 17, etc, etc. Tiago 1, 27. São vários versículos em que nós encontramos esta verdade. João 20, 17 é muito interessante. Jesus a dizer às mulheres, não me detenham, eu ainda não subi para meu Pai e vosso Pai. São estas expressões que mostram que Jesus vai fazer uma diferença. Com ele as coisas mudaram e mudaram muito. Agora, este Deus visível, que é passível de ser conhecido, ele pode e deve ser recebido na vida de cada um de nós. Ele deve chegar-se a nós e ele mesmo, quando nós cremos nele e acreditamos nele, de acordo com João 12, ele dá-nos o poder, a capacidade de nos transformarmos em filhos de Deus. Os que estão longe não conhecem o Pai, mas os filhos são os da casa. São a família, são aqueles perante quem o Pai se revela, está à vontade, não há segredos. Quem conhece o Pai senão os filhos, aqueles que estão com ele em casa. E com esta mudança tudo muda também. Porque agora eu sou um filho. Eu sou objeto do cuidado. Agora eu sei que sou amado e eu sei que ele tem um plano e uma vontade para mim. E tudo isso agora começa a ser revelado à minha vida. Eu agora vivo dentro do plano de Deus. Mais do que eu servir para cumprir um plano, eu tenho um plano privado e particular para a minha vida. Eu acredito nisto plenamente. Eu acredito que cada um de vós é um objeto, é objeto desse amor, desse cuidado. Cada um de vós que é filho de Deus, ele tem para a sua vida um plano único que só você poderá realizar e cumprir. Então, agora nós somos os filhos. Antes de Jesus, era um tempo de, podemos dizer, ignorância, mas com Jesus veio a luz
e o conhecimento. Não é por acaso que Ele é a luz, que nele está a luz. Não é por acaso que Ele traz essa verdade, esse conhecimento, porque aquilo que Ele nos dá é a oportunidade de uma vida nele e com Ele, conhecendo cada dia mais. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus e a teu Filho, a quem enviaste. Somos chamados então agora para passarmos o resto da vida na escola de Deus e com Deus, sabendo e conhecendo e aprendendo cada vez mais. Nós passamos da ignorância então para o conhecimento, porque Paulo diz em Atos 17, versículo 30, que Deus não tem em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele anuncia a todas as pessoas. Então aquilo que antes estava escondido agora está claramente revelado e é anunciado também em 1 Pedro 1,14. Ele tirou-nos de um tempo de separação para um tempo de comunhão. Isaías 59,2 diz, por exemplo, que os nossos pecados faziam separação entre nós e o nosso Deus. Mas agora, porque o plano redentor se cumpre em Cristo e os pecados são perdoados, então o caminho para Deus se abre. Agora todos nós temos acesso ao Pai e nós agora ficamos a ter também o conhecimento da sua presença. Sabemos que Ele está em nós e conosco. E nós temos essa certeza. As suas palavras são fortíssimas. Ele disse, Mateus 28:20, eis que eu estarei convosco todos os dias. Então, e no tempo de Israel? No Antigo Testamento, perdão, Ele não estava com o povo de Israel, estava. Mas agora Ele está com cada um de nós, individualmente, pessoalmente, porque Ele é o meu e o seu Pai. Quem conhece então Deus agora tem a vida eterna. Quem conhece Deus agora fica mais forte, fica cada vez mais destemido para o servir. Este é um texto interessante, que está em Daniel 11:32. Agora, quem está com Ele e nele tem um conhecimento que o leva, por exemplo, a fugir do pecado. 1 de João 3:6. Agora nós ouvimos, recebemos, cremos e praticamos, vivemos a palavra, a Escritura, as suas palavras. 1 de João 4:6. Agora quem está nele guarda os seus mandamentos e quem está nele pratica o amor e vive em amor. Isto é, por causa da revelação, agora nós estamos a tornar-nos parecidos com o Pai. E tudo isto nos foi dado na pessoa bendita de Jesus. Este conhecimento, esta verdade, esta luz, esta possibilidade de sabermos como Ele é, como são todas as coisas. Então, isto coloca em nós, porque vivemos neste tempo, uma responsabilidade que o povo do Antigo Testamento, o povo de Deus no Antigo Testamento não percebeu. A necessidade de o conhecer. E, mais uma vez, eu falo do profeta Oseias, um dos profetas menores no Antigo Testamento, quando ele primeiro diz que aquele povo, no capítulo 4, foi destruído porque lhe faltou o conhecimento e porque eles não o conheceram e por isso não fizeram a sua vontade, eles foram abandonados por Deus, ou eles foram rejeitados por Deus, esta é a expressão melhor. Mas depois, no capítulo 6, versículo 3, eles são, e nós hoje, mas nós hoje temos esta possibilidade maravilhosa, através de Jesus e da sua revelação, de conhecer e prosseguir em conhecê-lo. E depois, como já mencionei, João 17:3, a vida eterna é esta. Mas o que é interessante é que agora o Deus que era oculto, mas que já não é, que através de Jesus, ou que em Jesus me foi revelado, Ele também pede que eu faça isto agora em relação aos outros. Isto é, agora eu sou responsável por divulgar essa revelação, eu sou responsável por torná-lo conhecido. Marcos 16:15, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura.
Eu tenho de pregar, eu tenho que ensinar, porque este é um conhecimento que leva à vida eterna. É um conhecimento cuja prática nos tira das trevas e nos coloca no reino da luz. Mateus 28, 18. Ide por todas as nações e fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ensinado. Que coisa maravilhosa! Deus revela-se na pessoa de Jesus. O Deus oculto torna-se conhecido. E agora aqueles que o conhecem estão responsabilizados para continuar a divulgação desse conhecimento. Esta é a minha e esta é a sua responsabilidade.